Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui começando mais um A Hora do CRI, o 10º programa. E para que vocês não achem que eu não vou ler os comentários de vocês ou que eu não gostei de algum comentário, eu já vou avisar que esse é um programa gravado, tá? Estamos gravando esse programa no dia 15/7, nos preparando que eu vou estar em voo durante a nossa hora do CRI, mas está aqui, vamos estar aqui com um participante especialíssima, tá? A Eugênia da Vortex. Estamos nessa rotina de falar com participantes que não são tão trazidos aqui assim, nas lives num todo, né? Então, hoje nós vamos falar do papel do agente fiduciário dentro de um CRI e dentro de um fundo de CRI, tá? Eu trago semana sim um livro técnico do mercado financeiro, semana sim um livro que não necessariamente tem a ver com fundo imobiliário, CRI. O livro de hoje é um livro de um cara que eu gosto muito, com a Sheryl Sandberg, que ela fez o livro Lean In, e ela tem esse livro, cadê aqui, ó? Opção B, tá? Então, aqui essa pessoa ela perdeu o marido dela e ela escreveu um livro sobre isso. Olha que coisa impressionante a capacidade das pessoas de encarar uma dificuldade e encontrar uma maneira de fazer alguma coisa com isso diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? Ou encontrar um propósito, né? Então, assim, ela fala um pouco sobre isso. É um livro bem forte, tá? Trata sobre luto e trata sobre como buscar uma opção B, né? Enquanto não existe uma opção A mais, tá? É um livro muito bom. Eu gostei. E já indiquei para algumas pessoas que passaram por situações semelhantes e o retorno que eu tive das pessoas que estavam naquela situação foi positivo, tá? Muito bem, então, né, acabei nem colocando a marca aqui, então, do livro da semana, tá? Mas tá aí, a indicação é essa aqui, repassando, opção B. Já tem em português já, tá? É que todos os livros do Adam Grant eu já faço questão de comprar no original, para poder ler na íntegra o que a pessoa está falando, tá? E aí a gente vai para notícias, né? Então, assim, nessa semana, né? A gente está, na verdade, na metade da semana, né? Que normalmente a live é na quarta-feira. A gente não teve nenhuma notícia assim muito marcante, tá? O que a gente segue é que quando assim, na beirada de uma recessão, todo mundo está falando que o mundo vai entrar em recessão, vai entrar. Algumas pessoas já estão falando que estamos numa recessão. Tem aí a informação de uma possível deflação, né? Mas ainda não está confirmada. Todo mundo está dizendo que haverá, mas a gente não tem segurança disso, tá? Para o mês de julho ou para o mês de agosto. Então, estamos aí aguardando para ver o que vai acontecer. Tudo bem? De comentários, olha que coisa interessante, né? Então, nessa semana, né? Na live anterior, na hora do CRI, a número 9, né? A gente falou sobre a resolução 160, a resolução 161, 162 e a 163, que estão substituindo, né, a instrução CVM 400 e a instrução CVM 476 a respeito da distribuição de valores imobiliários, e aí a gente falou o quanto que isso impactou, né, e impactará os fundos, tá? Então, acho que essa talvez seja a notícia da semana, né? E na semana que vem, muito provavelmente, no dia que esse vídeo estará indo ao ar, no dia 20, muito provavelmente é o dia que o presidente irá sancionar a MP da securitização. Então, assim, a gente vai ter bastante coisa para falar nesses dias aí, tá? Mas vamos ao que viemos, tá? Agora é a hora do CRI e vamos chamar aqui nossa participante especialíssima, a Eugênia. Eugênia, boa tarde pra gente, né? Que estamos gravando aqui de tarde, né? Você tá no mudo, deixa eu ver se eu consigo te desmutar aqui. Opa, Aí, pronto. boa Oi, tarde Fê, para boa você. tarde, tudo bom? Super prazer estar aqui. Uma grande oportunidade para a gente vir falar não só de CRI, mas de como a Vortex, e especialmente a gente abre esse canal de comunicação aqui para os teus ouvintes, para os investidores, para o mercado de FII específico, e trazer um pouquinho aqui
da nossa experiência e do nosso know-how aí ao longo desses 7 anos de casa, como é que a gente pode contribuir nesse momento muito delicado da nossa economia e principalmente dos nossos papéis aqui que estão sob a nossa administração e que você vem aqui comunicar para o teu público. Eu, eu digo assim que eu conheço muita gente, né? E as pessoas, é o vereador da Faria Lima. Eu falo o seguinte, que eu conheço, mas nem todo mundo me conhece, né? Então eu lembro quando eu te conheci, eu ainda era apenas analista de gestão lá na Gaia Securitizadora. Isso. Você lembra? Então tá bom. Lembro, pô? Tem gente que eu te conheci aquele dia. Nossa, não lembro de você. Acontece muito isso comigo, tá? Então as pessoas, você conhece tal pessoa? Eu conheço, mas eu não sei se ela me conhece. Então que bom que você lembra. Lógico. E aí, né, assim, eu estava naquele momento na gestão da Gaia Securitizadora, e foi lá que eu brinco que eu conheci a cozinha de uma securitizadora, como é que funciona e a importância, tá? Mas antes da gente entrar efetivamente no papel de um agente fiduciário, como que a Vortex trabalha com isso, por gentileza, conte-nos um pouco da história da Vortex e aí, na sequência, um pouco da sua história também. E aí, depois a gente entra nesse mundo de agente fiduciário e os impactos para os fundos imobiliários, por gentileza. Fechado. Bom, pessoal, a Vortex é uma casa recente, né? Quando a gente fala aí da nossa indústria, a gente tem casas de 20, 30 anos aí estabelecidas no mercado. A Vortex surgiu em 2015 de uma iniciativa do Alexandre Assolini e do Juliano Cornacchia, que são aí nomes fortes do nosso mercado imobiliário aí, por toda a história e contribuição do PMK e depois do I2A, tanto no lançamento de grande parte das estruturas de fundo imobiliário e também das primeiras operações de CRI, né? Acho que todo mundo são nomes consagrados, e esse desejo de empreender deles fez surgir a Vortex, e a Vortex surge aí em 2015 com o propósito de descomplicar o mercado de capitais, essa teia que é tirar o dinheiro de um bolso e alocar no lugar certo, né? De fazer investimentos sadios através de um processo de infraestrutura transparente, mas ao mesmo tempo eficiente. Então, a casa nasce em 2015 com esse background, os nossos serviços hoje, tanto para a área de dívida quanto para a área de investimento, completam toda essa esteira de infraestrutura. Então, quando a gente fala de dívida, hoje a Vortex atende o mercado de agente fiduciário, instituição registradora, custodiante. A casa, além dos serviços regulatórios, quando olha para a dívida, por ter essa expertise, ela trouxe serviços adicionais agregados pela nossa expertise, não regulados, mas que a gente adquiriu através da confiabilidade do nosso cliente, do nosso investidor. Então, vieram aí uma série de serviços adicionais para o portfólio para dar mais segurança para a área de dívida. Na área de fundos, a gente está muito focado no mundo de estruturados desde então, entrando agora esse ano no mundo de fundos líquidos, na parte de administração fiduciária. E aí a gente tem o nosso caçulinha, que a gente fala que são os nossos serviços bancários, né? Que vem a parte de banco liquidante, escriturador, conta escrow. E aí agora lançamos recentemente, em maio, o nosso novo braço de tokenização, né? A primeira tokenizadora do mercado, aí trazendo um balcão diferenciado para os nossos ativos. Quando a gente fala de Vortex, é importante falar um pouquinho, hoje somos 264 pessoas em 7 anos, né? Dessas 264 pessoas, 60 são de infraestrutura e tecnologia, né? Então, grande parte do nosso acervo, mais que especial, que são as pessoas, é voltado para a tecnologia, para o desenvolvimento dessa infraestrutura. Importante, acho que também dá uma visibilidade para a gente até ter mais insumo para discutir. Hoje somos 240 fundos distribuídos aí em 77 gestores, grande parte gestores focados no IMOB. Na área de corporate, dívida corporativa, são 2.500 operações, 1.000 delas são CRIs. Então, isso aí garante aí para a Vortex, desde 2015, o primeiro lugar no ranking como agente fiduciário, olhando aí Ambima, Tlon, Kibar, e essa representatividade vai aumentar brevemente, né? Isso passa também pelo nosso propósito de aquisições. Então, recentemente, em março, adquirimos a Simplifique Pavarini para o Grupo Vortex.
ainda um processo pendente de aprovação no Banco Central, então a gente vai estar aí cada vez mais olhando também com o padrão Vortex, através da aquisição da Pavarini, os papéis que hoje estão lá, assim que o Banco Central der o ok, a gente une as operações aqui. Que mais de Vortex? A gente passou aí por Série A, Série B de investimento, o último deles foi um aporte super carinhoso e grande, aí de 190 milhões de reais, que vieram para dar mais porte, mais estrutura e mais investimento para essa infraestrutura que a gente presta. Nesse caminho de aquisições, então, a gente trouxe Pavarini para o portfólio, Voracis, quando a gente fala de precificação e enquadramento, isso ajuda muito a vida do gestor, né? Investus foi a última aquisição, Parfim e Basement, olhando para o segmento de escrituração, né? A Vortex aí locomotiva esse furacão que a gente e se propõe a ser. E aí, acho que olhando o market share, eu dei um overview grande aqui sobre a empresa e sobre iniciativas. E aí, acho que falando um pouquinho aqui de mim, eu sou advogada de formação, você sabe que a gente está aqui nessa cadeira do mercado há 12 anos, né? Eu comecei nas instituições tradicionais, os escritórios de advocacia, também nasci no imobiliário, né? Nas due diligence intermináveis, nos M&As de aquisição, trazendo os grupos familiares, empreendedores, loteadores, então isso traz a sensibilidade de onde, de fato, nasce o crédito imobiliário, né? E a gente sabe como é importante no dia a dia, quando a gente fala de back, front, a gente tem super orgulho de ser o back da operação, sabe? É uma camisa que a gente veste com muito orgulho. E trazer essa fineza de conhecer o que é um loteamento, como é que o cara compra um lote, sabe? Lembra do tal do carnezinho que a Gaia Serve administrava lá? Então, ter essa riqueza do insumo trouxe para a gente uma experiência fenomenal de conhecer, assim, não o CRI em si, mas o crédito, a relação creditícia, que tipo de persona é que vai atrás do crédito imobiliário, quem é que honra de fato, quando a gente olha Brasil e regiões. Então, essa formação Vortex de trazer pessoas do outro lado do balcão, sejam clientes, emissores, seja o cara que conhece de fato o back do crédito imobiliário, da dívida corporativa, que trouxe essa riqueza para a gente ter repertório para falar com profundidade. E hoje, graças a Deus, ter opinião respeitada aí quando a gente fala de ativo, dívida e investimento. E aí, enfim, de escritório, comecei em instituição financeira, fui de corretora de valores e cheguei no agente fiduciário. Então, olhando todos esses 12 anos de mercado financeiro, fiz uma boa rodada aí em várias pontas dessa nossa mesa, e aí é onde nasce também o nosso relacionamento de Gaia, de RB e de tantas outras oportunidades que a gente teve de se encontrar aí nos signs da vida. É isso aí, tá vendo? E aí o pessoal, teve outro dia que eu tava tão empolgado numa live, o sujeito falou assim, mas você tá muito empolgado, não pode achar bom a live, entendeu? Eu tô achando bom de novo, tá? Então, ó, de novo, mais uma vez. Você, meu amigo, que achou ruim aquele dia, olha, você se prepara que eu tô achando que você vai achar ruim por bastante tempo, porque eu tô empolgado ainda, tá? Eugênia, então assim, você trocou num ponto que assim, é fundamental, né? Então, eu digo que no meu livro que os fundos de CRI, eles têm 4 mundos, né? Então, o mundo de fundos, né? Que é a natureza do produto, do instrumento, né? A gente tem o mundo do mercado imobiliário, que é o que você falou. Como que surge, né? O que aconteceu? Que existe lá um loteamento, que existe uma incorporação, né? E aí tem o mundo de renda fixa, crédito, né? E tem o mundo da securitização, que são 4 coisas que, vamos assim, se conversam para poder criar esse produto que hoje é o percentual maior no IFIX, né? Os fundos de CRI. E você tocou para mim no coração, tá? Que é o crédito, né? Que é, nesse caso, é um crédito vinculado ao imobiliário, né? Então, trazendo essa sua experiência, né, para poder explicar para essas pessoas que investem em fundos imobiliários e que parece estar tão distante, está tão longe. Ah, não, tem 50 CRIs. Não importa o que tem lá dentro. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, traz para a gente, assim, explica para o pessoal que ainda não conhece e nem sabe, alguns nem sabem que existe, tá? O que um agente fiduciário faz?
Vamos lá. O agente fiduciário, a função dele hoje é estruturada, começou na 28, lá de 83, né? A instrução CVM 28, que previu as obrigações regulatórias e quais são os deveres e direitos de um agente fiduciário. O agente fiduciário nasce como representante dessa comunhão de investidores, né? E aí, comunhão, a gente vê aquele pool de adeptos com apetite diversos e governanças diversas que você tem que administrar aquele relacionamento enquanto comunhão, e comunhão lidando com uma série de players e participantes que integram essa operação que é estruturada de fato, né, que tem várias pernas que precisam se comunicar, que precisam se azeitar, que tem responsabilidades recíprocas, e ele nasce como esse, além de representante, organizador desses processos, né? E aí, esse organizador de processos passa pelo momento de fiscalização, de monitoramento, de questionamento, né? É a pessoa que tem, de fato, a interlocução entre todas essas partes, que consolida esses entendimentos e dá opinião para o investidor. E também, ao mesmo tempo que dá opinião para o investidor, também tem a responsabilidade de acatar a decisão do investidor. Né, que embora eu faça as minhas ressalvas, os meus disclaimers, os meus disclosures, eu tenho ali uma opinião soberana de uma assembleia de um investidor, que no fim eu tenho que acatar. Né? Então, vou contar um pouquinho aqui do papel do agente fiduciário do CRI, trazendo um pouco para a realidade da Vortex, de como é que a gente funciona internamente, de como é que isso se repercute para fins de responsabilidade. Então, o CRI nasce ali no momento negocial, né, quando partes interessadas acham que é o momento de captação ideal para uma carteira sadia, para um relacionamento que vai se estreitar além do crédito, né? No fim, a gente está falando, é dinheiro a receber, mas no fim também é muito relacionamento. E esse relacionamento passa por uma estrutura de contratos que nasce ali na nossa estruturação, onde a nossa contribuição além do ponto de vista jurídico, regulatório, de modelo financeiro, e aí modelo financeiro a gente traz exatamente para o cara do lote. Né? O enquadramento daquele lastro, e hoje a nossa legislação dá vários vieses para que isso seja enquadrado como lastro. Então, a responsabilidade do agente fiduciário, ela é nativa ali na estruturação, né? De aparar arestas, de fazer os comentários producentes para que eu tenha um ativo sadio, que se sustente no longo prazo. Quando a gente fala hoje aqui conhecimento de carteira, o tempo médio de um CRI nos últimos 7 anos de Vortex tem uma durabilidade aí de 5, 6 anos, né? E, obviamente, com os picos de mercado que trazem aí os resgates antecipados, as antecipações de dívida ou as próprias rolagens. Então, Eugênia, Cris, oi. posso te interromper para fazer uma Claro, fica à pontuação para as vontade. pessoas, para tangibilizar para as pessoas o que pode assim, favorecer, né? Então, o agente fiduciário, é, ele entra, por exemplo, né, para as pessoas saberem, desde o início da estruturação, né? Então, vão ter ali uma conversa com o investidor, com o devedor e com o agente fiduciário e a securitizadora, né, para poder deixar a operação de pé. Aí, por exemplo, né, dá aqui um exemplo de tangibilidade da parte operacional e dessa maestria, né, que o agente fiduciário faz entre as partes, né? Então, de repente, o devedor ele fala que ele só consegue pagar no dia 15, né? E o CRI, a data do pagamento também é o dia 15. Aí a gente fiduciário, não, gente, coloca um dia entre o dia do pagamento do devedor e o dia do pagamento do CRI, para que haja, caso tenha qualquer desencontro operacional, o pagamento chegue muito tarde, tenha tempo suficiente para esse CRI não ficar inadimplente por um motivo operacional meramente, né? Então, você investidor, essa pessoa que está representando aqui a Vortex, a Eugênia, ela é esse tipo de preocupação que ela tem, tá? Diversos outros, tá? Mas estou dando um exemplo Claro. para as pessoas entenderem que não é só assim pensar no índice, modelar financeiramente, tem a parte operacional que ela é fundamental para que não dê problema na sequência, né? Onde estão as vírgulas, né? Onde estão as palavras, tá? Então eu quis tangibilizar, tá? Para as pessoas poderem entender um pouco mais, tá bom? Por favor, continue sua E, explanação. e super válido esse exemplo, porque parece muito etéreo quando a gente fala de modelo financeiro, de regulatório, mas assim, a grande função da estruturação de fato é olhar os dias seguintes, papel ativo, né? Quando você trouxe o exemplo do casamento do pagamento,
É exatamente isso que eu faço no meu pós. É garantir uma estruturação sadia que tenha um espaço entre pagamentos, que tenha, por exemplo, vou trazer o exemplo da destinação de recursos. Hoje, quando a gente fala que a captação, o devedor final, o tomador do crédito é o loteador, né? O que ele vai fazer com aquele dinheiro, por exemplo, quando a gente fala de uma aquisição não por origem, né? O desenvolvedor vai colocar vamos supor, uma incorporação de pé. Né? E aí o agente fiduciário tem que garantir naquele momento da estruturação a correta alocação do recurso. Então, os nossos comentários, a nossa participação vai desde, de fato, isso é uma despesa imobiliária? Né? Qual é a finalidade desse recurso? Quando a gente fala, principalmente, você vai tomar aqui 100 milhões de reais, você precisa comprovar o que você vai fazer com esses 100 milhões? Puta, eu vou comprar cimento, vou pagar obra, funcionário, tributo, isso vai entrar para o enxoval do hotel, né? Então, o nosso olhar vai lá para o minúsculo. E só quem tem, de fato, riqueza e profundidade para saber se isso enquadra, de fato, é uma despesa imobiliária. E o que é importante disso? Sabendo que tem uma correta destinação de recursos e uma alocação ideal, você tem certeza que aquele empreendimento vai vender, vai ter interessados, que ele vai ficar de pé no prazo, no cronograma de obras. E vendendo no cronograma de obras, obra entregue, isso garante que há adimplência. O cara está vendo o prédio subir e ele vai manter o pagamento lá do office dele em dia e esse dinheiro volta e vai para o investidor. Né? Então, é esse olhar rico que tem que ter no momento da estruturação, porque você estrutura para um papel de 7 anos. Então, você tem que olhar para o futuro e falar assim, em 7 anos, essas entregas se sustentam? Né? Olha que coisa interessante. Então, eu já ouvi, tá, pessoas do mercado financeiro, mais assim, pessoas que estão fazendo uma análise, né, fazendo um research, ou até influenciadores do nosso mercado, falar que o fundo de CRI não é imobiliário, é só crédito, né? Então, é o que eu falei, é um crédito, sim, é um crédito, mas é um crédito vinculado ao imobiliário, porque existe uma regulação, existe uma autorregulação e os participantes, por exemplo, o agente fiduciário, ele tem o dever. E se alguma coisa sair da vírgula, ele é penalizado, tá? Sim. Então, assim, a destinação, ela é direta, porque parece que fica um fundo de papel, né? Assim, é vazio, né? Por isso que eu não falo fundo de papel, eu falo fundo de CRI. Porque as pessoas acham ruim, você fala fundo de CRI. Por que é CRI? Porque é destinação imobiliária na certa, né? Você deu exemplo maravilhoso. Então, assim, vai pagar o imposto, né, por ter feito a aquisição daquele terreno. Vai pagar a mão de obra, o tijolo, o cimento. Isso. E isso é destinação imobiliária. Então, assim, você, investidor de CRI, eu estou dando aqui um conforto através da fala da Eugênia, que você está investindo diretamente no mercado No mercado imobiliário, imobiliário. sim, tá? Às vezes parece que tem uma estrutura complexa, ela às vezes até é um pouco complexa mesmo, mas na certa que tem destinação imobiliária, às vezes um pouco mais distante, às vezes um pouco mais perto, mas eu vou falar aqui um exemplo, às vezes é muito mais próximo do imobiliário do que algum CRA é do agronegócio efetivamente, tá? Às vezes o agronegócio Perfeito. ele vai num terceiro, quarto nível depois da porteira que fica difícil de tambigilizar que é um agronegócio mesmo, tá? Isso. Eugênia, assim, você deu aqui a visão do papel do agente fiduciário, né? E qual que é a responsabilidade, então, do agente fiduciário perante o CRI no sentido do fundo de CRI, né? Qual que é o relacionamento que vocês têm com os investidores, que são os representantes do dinheiro do nosso público, né? Os cotistas aqui estão olhando para uma pessoa que, no final, é quem cuida do dinheiro deles também, né? Também. Por favor, conta para mim como é que é esse relacionamento, como é que isso acontece. Conta aí, vai. Vamos lá. Então, papel estruturado, papel ativo, investidor comprou, alocou recurso, operação Go, né? E aí nasce o nosso pós. E aí o pós passa exatamente pelo dever principal do agente fiduciário, monitorar, fiscalizar. E aí, como é que a gente faz? Hoje existe uma área específica na Vortex que a gente chama Middle Office, que é onde a gente faz todo o processo de implantação daquele CRI para atingir, de fato, o gestor que tomou a decisão de comprar aquele papel.
né? E aí entra o nosso também dever de transparência. Então, toda a estrutura de contratos, de preço, de monitoramento, de documentação, passa por um filtro imenso sistêmico, onde cada uma daquelas contrapartes que assumiu a obrigação de entregar um relatório de rating, de apresentar uma destinação, um relatório de destinação de recursos a cada 6 meses, para saber que o dinheiro que foi liberado está sendo corretamente alocado, que a obra está avançando, o relatório de cronograma de obras, que o preço na curva ao par está implantado corretamente de acordo com a metodologia ali do termo de securitização. Então, assim, é uma verdadeira decapagem, né? Acho que a palavra pode ser essa, dessa série de obrigações tratadas, né? E aí, como é que a Vortex faz isso com 2.500 operações? Sistema, né? Aí nasce o VX Informa. Desculpa, Fê, vai lá. Me explica para as pessoas, é que assim, que para a gente é um termo comum, obrigações. Eu Tá, sei que você falou um pouco, mas dá exemplos para as pessoas entenderem, porque eu vou te dar um exemplo, daí você trabalha em cima desse, tá bom? tá, vamos lá. Existem diversos fundos que nos seus relatórios gerenciais colocam lá o nome, o apelido do CRI, e na sequência ele põe ali duas verificações. Ele põe a razão de PMT e a razão de saldo devedor. Perfeito. Quem que é responsável por fazer essa verificação? São Vamos lá. vocês, certo? A evolução do preço, né, o acompanhamento desse preço nasce exatamente do emissor. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui. A securitizadora vai evoluir a dívida que ela tem com base no lastro, de prestar mensalmente nos aniversários, nas datas de pagamento, de devolver o recurso para o investidor, né? Qual é o papel da Vortex? De quem é essa? Nasce uma obrigação para o agente fiduciário, acompanhar o preço de acordo com o cálculo do emissor. Então, vamos lá, a Gaia vai justificar que o PU de 1.000, né, o valor nominal de 1.000, vai ser rentabilizado por CDI mais 5%, vamos supor. Beleza. Então, a Vortex vai pegar aquela memória de cálculo, vai interpretar e vai implantar na curva ao par, né, sem observar valores de negociação, como a gente fala aqui de marcação ao mercado, e vai evoluir acompanhando com a securitizadora o dia a dia daquele pagamento, daquele preço. Né? Eventualmente, eu encontrando discrepâncias entre o meu entendimento de securitizadora, eu vou bater na porta dela e falar assim, olha, esse preço meu e você está diferente. Onde é que está o descasamento? Ah, a minha defasagem eu estou olhando -2. Não, mas a regra é -1. Vamos lá, não é esse o entendimento? Então, precisamos chamar o investidor para ele vir aqui e balizar qual é o correto entendimento, então, acerca do preço. E aí vem as assembleias, vem as repactuações, vem os ajustes. Esse é um exemplo de obrigação. Outro tipo de obrigação que o agente fiduciário monitora. Garantias precisam ser constituídas no zero ou no tempo para garantir aquele crédito, aquela relação de crédito. É uma função do agente fiduciário e de quem se observou na contraparte de ir lá e constituir aquela garantia, de cobrar na data aprazada, além da apresentação daquele comprovante, eu validar no segundo plano que aquilo está corretamente constituído. Né? Quando você fala assim, tomamos a alienação fiduciária do empreendimento. Então, tá. O que é a nossa obrigação? Que dia que tinha que ser entregue aquela garantia, aquele comprovante? Prenotei no cartório, registrei no cartório. É válido? Esse número está corretamente averbado? Foi para a matrícula do imóvel? Se eu chamar para uma execução no momento de estresse, no momento de default, aquela garantia está seguramente constituída, independente de valor de avaliação, enfim. Então, são obrigações como essa, sejam contratuais, financeiras e de acompanhamento da saúde, inclusive financeira daquele devedor tomador final e do próprio empreendimento, que o agente fiduciário tem o papel de cobrar todas as partes, receber e checar. Garantir que está corretamente feito, que está dentro dos termos previstos, está tudo alinhado, né? De acordo com a expectativa do investidor. Porque naquele momento de estruturação, todo mundo senta e acorda. Quero uma garantia assim, em 120 dias, tem que estar averbado na matrícula, tem que ter esse ônus gravado, todo mundo tem que receber uma comunicação de que aquele crédito foi cedido, e é o agente fiduciário que popula todo o sistema, que a Vortex popula todo o seu sistema, monitora, notifica, cobra, chama a assembleia, coloca todo mundo a par com transparência. Ó, a garantia não foi constituída. Então, quais são as ações que eu vou tomar aqui como representante dessa comunhão de investidores para garantir que aquilo seja regularizado?
né? Então, esse processo de implantação tem que ser muito rígido por parte dos agentes fiduciários de CRI. Essa é a obrigação nativa de um agente fiduciário, fiscalizar, né? E aí a gente vem com esse viés sistêmico para garantir que essas coisas sejam feitas no prazo certo, e aí vem a parte intelectual para garantir também que foi feito da maneira correta, né? E aí, quando a gente fala do outro lado do investidor, é essa tranquilidade que o teu agente fiduciário tem que dar. E, obviamente, tudo que for fora dos ditames, vamos sentar na mesa, vamos colocar a situação todo mundo a par e vamos tomar decisão em relação a isso. Vai vir um waiver ou não? Quais são as penalidades daquele descumprimento? Né? E exigir que, de fato, uma vez havendo uma penalidade, que ela seja exequida, né? Que ela seja colocada em prática. Vamos para um vencimento antecipado? Vamos para um pênalti? Né? Então, não, o agente fiduciário não é um árbitro, mas ele é um grande mediador de todas essas situações aí junto a essas partes obrigadas aí nessa operação de securitização. Olha, eu tô aqui feliz, tá? Seguinte, Eugênia, você tocou num tema que eu acho que pode ser importante a gente detalhar um pouco mais para as pessoas terem o tamanho da dimensão e da importância da tecnologia, tá? Então, estou pegando da sua fala e estendendo um pouco mais, tá? Diz pra gente, mais ou menos, quantas obrigações um CRI médio tem ao longo da vida dele. A gente está falando de 10 obrigações para serem acompanhadas ou é mais para 1.000 obrigações para serem acompanhadas? É mais para 1.800. 1.800 obrigações. Hoje, quando eu olho aqui os grandes números aqui, numa carteira de 1.200 CRIs, que a Vortex atua como agente fiduciário, a gente deve ter por volta de 40 mil obrigações acompanhadas dentro do sistema. E seria impossível fazer isso sem tecnologia, né? A gente lembra, conhecendo muito a nossa indústria, que os acompanhamentos de todas essas obrigações, de pagar, de entregar, de fazer, de não fazer, porque também tem essa, né? O agente fiduciário tem que olhar e monitorar que o emissor não faça, que o devedor tomador não faça algo. Ele não pode fazer o quê? Ele não pode perder o habite. Perdeu o habite, ferrou. Né? Ele não pode perder, vamos supor, uma concessão. Ele não pode deixar de abrir uma servidão de acesso entre a construção dele e a rua principal. Por quê? Porque aquilo vai impactar. E se impacta a obra, impacta o pagamento. Se impacta o pagamento, o que acontece? O investidor não recebe. Né? Então, tem também a obrigação de fazer e a de não fazer, que é mais dinâmica ainda e mais preciosa de se acompanhar. Que é exatamente, não é tão etéreo quanto entregar um cronograma de obra. Tá sempre alerta, e por isso a tecnologia traz essa transparência e essa dinamicidade para você olhar, inclusive, também o que não tem que fazer. E a hora que a gente trouxe para os nossos sistemas uma série de conexões para entender também o que ele não pode fazer. Ele não pode perder a certidão de regularidade do imóvel, porque se ele deixar de pagar IPTU, o que vai acontecer? Execução fiscal. Se tem uma execução fiscal, começa a ter uma contingência. Trago para o investidor que está aí ouvindo a gente agora um risco maior para o seu CRI, para o seu ativo, para a sua garantia de pagamento no final. E aí, como é que a gente trouxe esse viés de tecnologia? Do D0. Vortex já nasceu com o sistema proprietário, que é o VX Informa, evoluindo todo dia para a gente ter preço, prazo, obrigação, documentação, né? Para trazer o ecossistema completo, né? Todas essas partes, quando a gente fala, você pediu o número de obrigações, a gente fala o número de partes. Hoje, um contrato de securitização deve ter, no mínimo, 10, 12 partes prestando obrigações entre si. Porque parece muito fácil pensar que é o emissor prestando informação para o investidor com um agente fiduciário intermediando esse passa e repassa de obrigações. Mas a gente tem engenheiro, olha só como é a fineza de conhecer o mercado. A gente tem engenheiro prestando cronograma de obra, né? A gente tem agência de rating avaliando risco de crédito do devedor ou do próprio empreendimento. A gente tem securitizadora, emissor, devedor, fiador, garantidor. Então, assim,
São 12 partes, ali uma média de 1.800 obrigações, e talvez, Fê, chegue até a ano, tá? Porque quando a gente fala assim de obrigações nativas da securitizadora entregar o relatório de gestão do CRI, o que é o relatório de gestão do CRI? É como aquela carteira, seja de um loteamento, se comporta no curso da vida do ativo principal, que é o CRI, quais são as inadimplências, qual é o enquadramento desse ativo contra esse passivo, né? A gente sabe que o CRI tem a obrigação de nascer com lastro suficiente para garantir o ativo principal, né? Então, se eu estou falando de uma dívida corporativa lastreando um CRI, uma debênture, uma CCB, tem um casamento de fluxos. Quando eu falo de uma carteira pró-soluto, né, com uma carteira de loteamento super pulverizada, né, tem substância para pagar o ativo principal? Como é que eu monitoro isso? Relatório de gestão da securitizadora, me informando que tem lastro suficiente para garantir o principal, né? E aí eu estou acompanhando ali mês a mês. E isso, do ponto de vista sistêmico, é uma obrigação mensal, vezes 12 meses do ano, vezes 7 anos de durabilidade de um CRI. Né? Então, é coisa demais para acompanhar. E se você não tiver tecnologia a seu favor nesse momento, você não garante transparência para o investidor. Né? Então, fechando esse ecossistema, o que a gente fez? Trouxemos todos os contratos, todas as obrigações e todas as partes para esse sistema para dinamizar essa comunicação. Né? E aí, quando a gente fala do papel do gestor do FII, hoje eles já fazem parte desse ecossistema, e aí até um convite nosso para os gestores de FII, para os investidores, né? Aí você pergunta qual é a participação do agente fiduciário junto ao investidor do CRI. Um puta relacionamento que eu tenho que ter com o gestor que tomou a decisão de investimento, do administrador fiduciário que fiscaliza aquele gestor sobre o ativo, sobre a regularidade, sobre a saúde daquele relacionamento, daquele crédito, e está todo mundo ali integrado. Né? E a gente quis completar esse ecossistema para fazer o quê? Para o investidor, pessoa física, afinal, comprou aquele CRI, ter certeza que o investimento dele está na governança esperada. Né? E quando a gente fala de governança esperada, o grande diferencial que a gente trouxe foi trazer informação online para o gestor de fundo. Então, ele entra lá no VX Informa, ele olha quantas obrigações estão vencidas daquele papel, quais são os eventos societários que tem, quais são as assembleias que foram convocadas, né? Sobre que temas elas vão abordar, qual é o parecer ali do agente fiduciário naquele momento sobre a convocação, como é que está o preço, a curva, o papel, e o gestor toma a decisão ali na hora. Pô, essa governança não está boa, eu tenho 1.000 obrigações vencidas, algo de errado está estranho, né, como a gente costuma dizer. E aí ele vai tomar a decisão, vai chamar o emissor, vai chamar o devedor. Puta, por que você não entregou isso aqui para a Vortex? O que está faltando? Vai vencer. Você está se movendo para renovar esse AVCB aqui do prédio? Né? Ó só a peculiaridade. Um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros sobre uma incorporação, sobre um prédio já erguido, sobre uma locação que lastreia esse CRI, é importantíssimo. Então, olha o papel do agente fiduciário na vida do empreendimento. Né? Se o prédio pega fogo, não tem um AVCB, não teve uma vistoria, não tem um seguro garantindo aquilo ali, que é meu papel não fazer o seguro, mas meu papel cobrar quem tem que o faça, que seja feito e no prazo correto, né? Aí, viu, Eugênia, tem gente que fala para mim que fundo de CRI é mais simples que fundo de tijolo. Eu não consigo entender, assim, se vocês Não. pegarem esses últimos 5 minutos que a Eugênia falou, se listar, só aí já deu mais complicação, só do agente fiduciário. Sim. Nem estamos falando do administrador do fundo, nem estamos falando da securitizadora, nem estamos falando ainda do crédito que tem que ser analisado também, nem estamos falando ainda da parte da securitização em si. Então, eu estou assim, tá? Estamos só dando um aperitivo, né? Estamos só aqui dando um aperitivo. Tem pauta para várias lives. Né? Com certeza. Eugênia, me diz uma coisa. Claro. No momento do estresse, acontece não. Eu vou pedir, né, assim, que eu sei que você já vai fazer isso, mas eu vou deixar claro que eu não estou te pedindo nenhum caso específico, nem nomes. Mas assim, no caso de algum CRI dar estresse, qual que é o papel do agente fiduciário e se você puder falar assim, um exemplo sem citar nomes, né, assim, alguma coisa que aconteceu e que o papel do agente fiduciário foi fundamental para as pessoas terem uma dimensão do trabalho de vocês, por favor. Vamos lá. Quando a gente fala de estresse, pensando exatamente e tentando se antecipar aqui ao futuro,
No Corporate Trust, aqui na área que está sob o meu guarda-chuva e responsabilidade, a gente criou uma área chamada Special Situations. O que é isso? Operação que tem um estresse nascendo ou, de fato, já virou um default. Estou falando, default, a carteira não realizou, ou eu estou tendo ali uma discussão entre investidor e emissor e tomador. Eu tenho ali alguma situação delicada que a gente precisa sentar na mesa e administrar, literalmente. Qual é o papel do agente fiduciário? Percebendo um estresse, a gente pode atuar tanto no preventivo, em reuniões prévias, convocando todas essas partes para existir um alinhamento, né? Quando a gente fala de eventos societários, é meu dever convocar, é meu dever participar quando uma assembleia é convocada por um investidor, pela própria securitizadora ou pelo próprio tomador, né? Quando a gente fala de obrigação de convocar para uma situação de estresse, ela pode ter todas essas contrapartes como responsáveis, e aí no papel de estresse, essa área especialmente, olha com um cuidado maior para que, se vai virar uma situação contenciosa, a gente tem ali o know-how estratégico para orientar ou para sugerir a melhor estratégia jurídica, arbitral, ou mesmo de alinhamento. O meu papel não é tomar a decisão, mas é mediar a comunicação entre aquelas partes estressadas, e quando foge ao meu racional, talvez também chamar o regulador para aquela conversa, talvez trazer para um outro ambiente mais maduro e mais equilibrado, até de contenção de ânimos mesmo, para que uma melhor saída para o investidor final seja tomada. Né? Então, assim, a gente tem um cuidado especial com esse momento, que é o estresse, né? A gente entende que é nosso papel zelar desde uma estruturação sadia para que o estresse não aconteça, né? Porque, via de regra, no calor da estruturação, é isso, põe isso, e aí a gente sempre vem com muita frieza e fala assim, isso vai dar problema daqui 10 anos. Sabe? Vamos pegar um exemplo bem tangível. Vai surgir um prazo para, enfim, uma determinada tomada de decisão e a gente fala assim, isso não é factível de acontecer. Uma verbação de uma garantia desse tipo, blá, 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 não acontece em 120 dias. Temos o repertório para garantir que não. Isso vai dar problema. E quando, de fato, dá o problema, é nosso papel, desde a estruturação, já prever minimamente quais são os arranjos de conciliação daquele momento, né? Então, assim, o nosso papel, de fato, é ser um pouco mediador, mas é também opinar, né? E aí, quando, até por um dever da própria CVM, que pede que a gente opine naquele momento de estresse, né? Que a gente tenha opinião. Às vezes, muitas das vezes, a gente tem interesses ali das partes que vão falar assim, entendi, Eugênia, mas eu acho que para o meu investimento a saída mais saudável é isso. Não sei, vamos supor. Aceitar um resgate antecipado numas condições onde eu aplique uma taxa de desconto, mas que eu garanta a saída do crédito naquele momento antes de um default entrar. Acho que pode ser esse o exemplo aqui. E eu vou falar, tudo bem, você quer tomar essa decisão? Vou registrar aqui que você está dando um haircut, que tem uma perda aqui, que talvez você esteja dando um waiver que vai trazer um risco, mas como a opinião da Assembleia é sempre soberana e eu preciso respeitar a opinião do investidor, segue da forma acordada. Então, o agente fiduciário vem com esse papel mediador, mas também vem com muito o papel de respeitar a decisão final do investidor. E aí é a hora importante que a gente traz os insumos desse acompanhamento na vida do CRI, inclusive para trazer histórico. O devedor tomador está inadimplente, reincidente ali 3, 4 vezes, e às vezes a gente sabe, são muitos papéis. Então, eu quero trazer essa transparência e essa clareza para o gestor, para ele olhar e falar assim, é verdade, já tem 3, 4 PMTs que ele vem furando a data de pagamento. Isso é um insight que há algo errado. E eu falo assim, olha, tem todos esses insumos aqui, agora tome a sua decisão. Acho que a grande função nesse momento de estresse é dar os insumos, né, para o investidor e ele se sentir confortável de acordo com aquele insumo de tomar a decisão que ele julga mais sadia para o investimento naquele momento. E esse é o momento, Fê, que eu acho que para encerrar essa fala aqui, é muito delicado, né? A gente vê hoje, principalmente aqui, muitos CRIs entrando exatamente nessa situação de estresse, né? Onde o momento econômico é desfavorável, onde a gente vê
muitos ânimos exaltados, até por uma preocupação natural do cenário econômico, eleitoral que vem aí, muitos waivers acontecendo, e esse nosso papel de ser reporte de informação, eu acho que é fundamental, e é essa a nossa grande missão aqui na hora de um estresse. Por isso a gente tem essa área especial aí, que tem esse olhar de um contencioso, de um arbitral, de estratégia, nesse momento para ajudar o nosso investidor. Ufa, você Foi falou precisa? não, falou a real. Olha, Então, assim, que bom. falou a real. Tá? Então, assim, vamos dizer, tá? Eu vou falar um número aqui aproximado, tá? Que tem aproximadamente Tá. 4.500 CRIs ativos hoje, tá? É um número talvez um pouco maior. Vocês têm aí Uhum. um terço da indústria, certo? Então, assim, Isso. gente, tá? Então, assim, a Eugênia, ela tem todos os disclosures e todas as confidencialidades, mas ela tá olhando para o mercado, tá? Olhando para o mercado e falou, né, que existem alguns CRIs que estão com em negociação Sim, e isso é positivo, tá? Que claro. quando tem a mesa para ter uma negociação é que tem uma conversa, né? Isso. E uma E se tem saída. e pode ser encontrada uma saída, às vezes melhor, às vezes não tão boa, mas melhor do que não pagar, né? Uhum. Então, assim, é importante isso que ela está trazendo, né? Porque ela está trazendo, vamos dizer assim, o quente da notícia, tá? Isso. É, Eugênia, eu não quis te interromper novamente, né? Mas eu fiquei preso num assunto aqui para as pessoas entenderem por que que eu sou uma pessoa chata com regulação, por que que eu sou uma pessoa chata com autorregulação. Você falou aí do dever, né, que o agente fiduciário tem e perante a regulação. Então, assim, lembrando para as pessoas que existem dois autorreguladores no mercado hoje efetivos, né? A Ambima e a Bolsa também, ela também tem um convênio com a CVM para fazer autorregulação. E o regulador é a CVM. Então, assim, o agente fiduciário ele vai cumprir as normas, tá ainda como instrução 28 é isso? Não, a gente passou da 28 para 583 e a 583 mais recente foi substituída pela resolução 17. Resolução 17. Então, a resolução Isso. 17, ela está abarcando, né, toda a regulação do agente fiduciário, né, e aí a importância de ter uma conversa, como a Eugênia falou, que existe da Vortex, uma conversa com o regulador, tá? Então, assim, a gente que está eu não estou mais tanto, né? Mas as pessoas que estão no dia a dia do mercado financeiro, elas sabem o peso que tem a mão da CVM Isso. e a importância da regulação. A regulação é importante. Por isso que eu trouxe já o Bruno Gomes para falar aqui. Estou marcando para falar com o Alexandre e o Luiz Miguel para falar dessa nova dessas novas 4 resoluções falando da Sim. distribuição, porque impacta diretamente nos processos operacionais, no dia a dia e nos deveres de cada um dos participantes do mercado, tá? Então a Eugênia falou bem, eu só estou assim sublinhando essa sua fala, tá? Para as pessoas entenderem a importância. Então, assim, quando tem uma live da CVM, é importante que as pessoas saibam que está ocorrendo essa live. Eu faço esse trabalho aqui. Então, quando tem live da CVM, eu vou lá divulgo. Pelo menos no meu canal, eu vou lá divulgo. Ó, vai ter live da CVM. Pode ser que tenha informação importante lá para ser falada, né? E aí a gente já falou desse tema desde a sua primeira fala, explicando como é que a Vortex nasceu, né? Mas eu vou também sublinhar e pedir para você dar mais detalhes disso. Você já falou um pouco, mas eu pedi para você falar mais, né? Então, eu falo que eu tenho um arrependimento na minha carreira, Eugênia, que é não ter aprendido Python antes. Eu devia ter me dedicado mais a esse assunto antes da minha carreira. Eu aprendi VBA, que me ajudou em Uhum. muitas coisas na minha carreira, mas eu podia ter aprendido Python porque eu teria conseguido fazer mais coisas. Mas eu Isso. aprendi, né? Já aprendi, já tô no caminho, né? Então, assim, vocês são, até pela própria condição de já ter nascido desse jeito, né? Um dos agentes fiduciários mais tecnológicos, mais ligados com esse tema Sim. e com o sandbox da CVM, na parte de tokenização. Então assim, na vanguarda da tecnologia nesse assunto. Conta um pouco, tá? E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Vortex para as pessoas Tá. poderem ver que tem a possibilidade, porque você tocou num assunto que, assim, né? Teve algum. Vamos dizer que teve algum CRI que teve estresse e que teve uma assembleia e que foi deliberado e foi resolvido o problema.
Vou te Isso. fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas vamos lá, tá? Vamos Essa lá. assembleia, ela é pública? Sempre, sempre. Se for uma oferta pública, sim, sempre público. Então, essa oferta pública, que a maioria do, assim, até onde eu lembro, tá? Até onde eu lembro, todos os fundos listados têm Só o podem dever, comprar isso, perfeito. só podem comprar ofertas públicas, né? Eles não podem comprar ofertas privadas. De tal Privadas. maneira que todos os CRIs de todos os fundos têm obrigatoriamente que ter as suas assembleias publicadas. Sim, E isso está tanto no Fundosnet como também está no site dos agentes fiduciários e deveria também estar no site das securitizadoras, tá? Não são todos que isso. conseguem cumprir isso, mas deveria estar lá também. Então, fala um pouco do site de vocês. Eu sei lá, por exemplo, quando entra no site, você consegue ver os CRIs mais acessados, consegue Uhum. ver diversas coisas ali. Então, hora do merchan. Brilha. Vamos lá. Então tá. Só um adendo aqui na questão da transparência. Então, assim, a gente tem hoje dois mecanismos de transparência, que é, obviamente, o nosso site, por uma obrigação regulatória, né, de prestar informações, e até é um dever nosso de prestar informações, né? O que diz a resolução 17, né? Que as assembleias convocadas pelo agente fiduciário têm a obrigatoriedade de serem disponibilizadas no site dele. O que acontece, via de regra? A maioria das convocações, elas são realizadas pelo emissor, né? Muito poucas pelos investidores, mas mesmo assim a gente toma o cuidado, embora a resolução traga a obrigação de divulgar só as que eu convoco, de também colocar. Né? Acho que a gente já nasceu com essa função de dar essa transparência. Né? Então, o nosso site está lá, super recheado. A gente é um agente fiduciário que sempre acreditou que a transparência é o garantidor da saúde do investimento. Né? E quando a gente fala de saúde do investimento e de transparência, a gente tem adicionalmente o nosso sistema, que obviamente ele está olhando todas essas partes, mas quando a gente fala de informação, o gestor pode, e aí o gestor aqui de FII que não saiba dessa informação, que quiser olhar o seu papel no nível de detalhe muito mais funilado, pode ter acesso ao VX Informa, que aí a gente traz, além de tudo que está exposto no site, documentos específicos, né, informações específicas do seu ativo, então, que também é uma plataforma que a gente pode dar acesso aqui para todos os gestores, é um convite, inclusive, que eu faço aos gestores, usem mais o VX Informa, conheçam essa ferramenta a favor do teu crédito, e o nosso site é super recheado, né? A gente olha e ele olhando, fazendo muito bench de mercado, a documentação completa do CRI, não só termo de securitização, porque quando a gente fala de uma operação estruturada, vai muito além do termo de securitização. Ele, às vezes, é um consolidador ali do que diz o contrato de distribuição, do que traz a CCI, do que traz o contrato de cessão, do que traz a garantia. Né? E a gente entendeu, não, o investidor tem que ter acesso a essa informação. Então, estão lá todo o pacote de documentos que é público, porque a oferta é pública. Então, assim, procurem os agentes fiduciários de vocês para entender também o nível de publicidade que o mercado está dando para o teu investimento. Todas as assembleias, fatos relevantes, o nosso preço, o nosso site também tem a disponibilização de uma calculadora para você fazer a simulação ali do teu preço, da taxa que te convém, na taxa que você comprou. Atualizado instantaneamente, sempre online, observando aí os nossos prazos de Ambima. E aí, mais uma, Fê, tá? Que o agente fiduciário ele tem obrigação regulatória com a CVM, autorregulatória com a Ambima, com a B3, e tem mais um, supervisão, que é quando a gente fala de supervisão, a gente traz a BSM, mais um player aí, investidor, para você saber que monitora e fiscaliza aí os procedimentos operacionais desses prestadores de serviço. Então, a gente tem um reporte também para a BSM. E cada um desses, dentro da regulamentação, exige de nós prazos diferentes para as mais diversas obrigações dos nossos deveres, né, de publicidade, inclusive. Então, o site está lá, sempre online, com as informações muito quentes, e adicionalmente tem o VX Informa aí para completar esse pacote de transparência que a Vortex quer dar, porque no fim, como representante do investidor, nada mais do que a nossa obrigação de ser transparente em todos os processos, e o site é só um complemento aí do trabalho que o time faz para manter o seu investimento sadio, né? Aí, né, eu sou o chato. Eu falo Vamos lá. assim: relatório gerencial de fundo de CRI tem que ter o código IF. Tem. Por que que eu falo isso, tá? Assim, porque assim, o relatório gerencial ele não é um documento obrigatório, né? Perante a CVM não tem um formato que Uhum. que o fundo tem que colocar. Tanto
tanto que cada fundo tem um tipo muito diferente de relatório gerencial. Entretanto, se lá na página, no relatório gerencial do fundo, de CRI, só tiver o apelido do CRI, ele vai conseguir encontrar esse CRI na Vortex? Sim. Pelo apelido? Pelo apelido. Mas vamos dizer que ele coloca lá um apelido que não é o apelido que está lá na Vortex. Pode ser um apelido outro. Pode. Vamos lá, a operação, ela nasce, o apelido é que ela vamos chamar CRI ABC, né? E aí vai vir o CRI ABC1, CRI ABC2, CRI ABC3. Às vezes eu vou chamar CRI ABC, você vai chamar CRI BDA. Né? Acontece muito. Então, o código IF, o código ISIN, é essa identificação personalíssima que o ativo tem. Então, no nosso site, você vai encontrar tanto pelo apelido, né? Você vai encontrar o CRI ABC, pelo código IF, pelo código ISIN, né? Então, tem uma variedade de buscas que vão te facilitar ali identificar o teu investimento. Mas é super importante estar alinhado, por quê? Porque o código IF é único. O apelido pode ser múltiplo para várias operações com devedores diferentes, e às vezes você vai olhar a informação errada. E, de toda parte, teve dificuldade no nosso site, nosso time de relacionamento também está aqui para te ajudar a identificar mais fácil. No nosso site tem os contatos, tem todo o nosso chatbot. Eu coloco aqui meu contato pessoal, eu digo que o meu celular já está no mercado há muito tempo, então ele deixou de ser meu. Procurem o time de relacionamento. Estou no LinkedIn também, precisou de qualquer ajuda, estou à disposição. Acho que faz parte da nossa cultura ter esse relacionamento muito próximo, muito informal e muito fino, né? Pelo contrário, a gente quer proximidade para repor toda essa ausência aí que a nossa indústria criou ao longo dos anos de ser muito formal no trato, né? Ser muito distante. Onde é que está escrito? Então, não está escrito, eu não tenho o que te falar. Não está escrito, eu não tenho o que te dar. A gente sabe que culturalmente é isso. E a Vortex veio trazer um pouco desse calor da proximidade de ter a informação na mão. Por isso, a tecnologia facilita. Além de ter na mão, ter a tempo real e disponibilizar, né? Acho que faz parte da nossa obrigação nativa, mas também muito mais dos nossos interesses de ter um mercado secundário ativo, e a informação é essencial para isso, para que o papel circule de mão em mão, mas circule em condições sadias, com transparência e com equilíbrio. Muito bem, eu vou falar um exemplo aqui, tá? Para as pessoas terem noção disso que a Eugênia está falando, que a gente está se aproximando já de 1 hora, tá? Mas eu vou dar esse exemplo para as pessoas terem noção. Então, eu estava como gestor na época do Veritá, né? O VRTA 11, e eu estava lá fazendo uma due diligence em todos os papéis que eu tinha recém entrado, não que eu desconfiasse do gestor anterior, muito pelo contrário, né? Eu tenho ele em autoestima, o Rafael Selegato, mas o que eu estava fazendo era eu, como pessoa, entender, né, profundamente os papéis. E aí eu pedi uma reunião para uma securitizadora, né, para poder entender um pouco mais. Aí quando eu pedi a reunião, fomos até a securitizadora, eu e o outro investidor que tinha também, que era um outro fundo de papel, e chegamos lá na reunião, a pessoa que recebeu a gente falou assim, olha, essas informações que vocês estão pedindo, eu só posso passar para vocês numa assembleia. Então vocês chamem uma gente, chamem uma só um instante, por favor. Pronto. Chamem uma assembleia, procurem seu direito perante o agente fiduciário para poder eu passar essas informações para vocês. Aí chamamos o agente fiduciário atendeu a gente prontamente, marcou uma assembleia, em comum acordo de data com aquela pessoa que tinha feito esse distrato com a gente, né? Foi um distrato, né? E aí chegamos lá, a pessoa está de férias, né? Então, assim, o papel do agente fiduciário, esse papel, vamos dizer, mais quente que a Eugênia está falando, tá? Ele é importantíssimo, né? Então, estou aqui enaltecendo o trabalho do agente fiduciário. Eu sei que a maioria dos investidores nem sabiam que existia esse papel. Então, estamos aqui trazendo à luz mais essa função. Já trouxemos aqui do servicer, já trouxemos aqui do administrador, hoje do agente fiduciário. Então, fica, às vezes, a luz toda, né, do holofote no palco sobre o gestor, né? E as pessoas nem sabem que existem outros participantes que podem sim defender os seus direitos como investidores. E está aqui, então, feita a apresentação.
eu vou deixar aqui espaço para suas palavras finais, tá bom? E aí, na sequência, eu concluo. Por favor. Beleza. Fê, super obrigado pela oportunidade, não de divulgar o trabalho da Vortex, mas o trabalho do agente fiduciário, que é árduo e é valoroso. Acho que é uma classe que precisa de mais espaço para mostrar todo o potencial que ela tem, não só por função obrigacional, mas aqui a gente faz essa função com muito amor e muita dedicação. Deixar o espaço aberto de novo para os gestores de FII, para os investidores buscarem o VX Informa para terem acesso à governança do seu papel, para colocar aqui todo o nosso time corporativo, mas também de relacionamento, para ser canal aberto de comunicação, para qualquer questionamento, para dúvidas, e até para maiores esclarecimentos. Pô, eu fiquei com uma dúvida, você falou um negócio lá, canal sempre aberto, estou aí nas mídias sociais, então sempre muito acessível para qualquer momento. Te agradecer a oportunidade, colocar a Vortex aqui mais uma vez à disposição da hora do CRI, mas também do mercado e dos investidores diretos para qualquer necessidade. É isso. Então, feita a apresentação, primeira live de um agente fiduciário, até onde meu conhecimento vai. Se tiver, tá, outra live que já foi feita em alta divulgação, assim, com um canal com mais de 60 mil pessoas, deixa aqui no comentário que eu quero saber e ver qual que foi a primeira live. Se não foi essa daqui, porque eu acho que foi a primeira, tá? Eu acho que foi a primeira. Saindo na frente. Eugênio, agradecer você muito, tá? Agradecer também o Assolini, o Juliano, mandar um abraço pro Flávio, tá? E deixar assim também as portas abertas do Clube FII, se vocês quiserem fazer outras dessa, para pegar outro viés, para falar sobre tokenização. Os investidores, né, eles estão sempre buscando mais conhecimento, e eu vejo que conhecimento é uma busca que a gente pode ter sempre, né? Então, por exemplo, conhecer um pouco mais sobre tokenização, né? Hoje conhecer um pouco mais das bases do site da Vortex, de como que a Vortex trabalha e qual que é o papel do agente fiduciário. E vocês têm outros papéis, né? Como administrador, como você bem falou. Então, muitíssimo obrigado e tamo junto, tá? Então tá. Gente, obrigada pela oportunidade. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.